Eu ainda consigo sentir o cheiro daquele feijão queimando no fogo quando eu fecho os olhos. Era um domingo de março, quase 12:30, e o sol batia pela janela da cozinha daquele jeito irritante que esquenta a nuca da gente enquanto tenta comer em paz. A mesa estava posta. O ventilador de teto girava devagar. A televisão Samsung ligada no volume alto na sala, transmitindo uma missa que ninguém estava assistindo. Eu tinha me levantado às 6:30 para ir buscar o pão na padaria Estrela do bairro, ali na Rua das Acácias, como fazia todo domingo há mais de 30 anos. Tinha feito o café, tinha descascado a batata, tinha temperado o frango. Tinha passado a manhã inteira naquela cozinha que eu mesmo havia reformado com dinheiro das minhas próprias mãos, e ainda assim estava com o estômago vazio, enquanto todo mundo sentava à mesa como se eu fosse o garçom do estabelecimento. Minha nora Patrícia tinha chegado com a mãe dela, a dona Sônia, uma mulher de 63 anos com cabelo tingido de um ruivo alaranjado que não combinava com nada e que ela usava com uma convicção que eu nunca entendi. Dona Sônia chegou com aquela bolsa de couro sintético pendurada no braço, como se fosse uma visita importante, e foi direto sentar no sofá da sala sem cumprimentar direito, sem perguntar se precisava de ajuda, sem fazer nada além de ligar o aparelho de ar-condicionado que eu tinha comprado parcelado no ano anterior e reclamar que o bairro tinha ficado barulhento. Meu filho Rodrigo, 42 anos, entrou pela porta como se fosse o dono da casa. E, em certos sentidos, na cabeça dele, era mesmo. Eu tinha colocado o nome dos dois na escritura do imóvel alguns anos antes. Foi uma decisão que tomei de coração aberto, achando que estava fazendo o certo pela minha família. A casa era minha, construída tijolo por tijolo, ao longo de décadas de trabalho, numa fábrica de autopeças em São Bernardo do Campo. Mas pensei que o que é meu é dos meus filhos, e quando eu não estiver mais aqui, quero que a burocracia não atrapalhe. Registrei a Fernanda e o Rodrigo como condôminos em partes iguais, com o meu usufruto vitalício garantido em cartório. Achei que estava sendo um pai generoso e previdente. Não imaginei que estava entregando munição. A panela de carne estava quase vazia. Tinha sobrado um pedaço. Aquele pedaço bom, com osso e bastante caldo, daquele que a gente sente o cheiro e sabe que vai ser gostoso antes mesmo de provar. Eu tinha servido todo mundo antes de mim, como sempre fiz. Primeiro a dona Sônia, porque visita come antes. Essa foi a lição que minha mãe me ensinou e que nunca saiu de mim. Depois a Patrícia, depois o Rodrigo. Eu fui o último a sentar, como o pai de família faz, e quando estendi a colher para pegar o último pedaço de carne da panela, meu filho chegou antes. Ele pegou a carne com a própria colher, olhou para mim por uma fração de segundo e depositou no prato da dona Sônia. Depois virou o rosto na minha direção e disse, com uma tranquilidade que me gelou mais do que qualquer grito poderia ter gelado: "Deixa, ela é mais importante." A Patrícia soltou uma risada curta, de nariz, daquelas que saem sem querer e que por isso mesmo mostram o que a pessoa realmente pensa lá dentro. Dona Sônia não disse nada. Pegou o prato para si como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se ela tivesse algum direito adquirido sobre aquele pedaço de carne, sobre aquela cozinha, sobre aquela casa que ela visitava todo domingo há meses, sem ter sido convidada uma única vez de verdade. E eu fiquei olhando para o meu prato vazio, 68 anos. 4 décadas de trabalho, a casa que eu mesmo construí ao redor de mim. E estava olhando para um prato vazio enquanto a sogra do meu filho comia o que seria o meu almoço. Abaixei a cabeça. Continuei sentado. Não falei nada. Comi arroz, feijão e um ovo frito que tinha sobrado na frigideira. Comi devagar, mastigando com cuidado, como a Marlene sempre me mandava fazer, porque eu era apressado demais à mesa. Enquanto eu comia, ouvia a conversa dos outros. Ouvia a Patrícia falar de uma viagem que ela queria fazer para Gramado com a mãe. Ouvia o Rodrigo concordar com tudo que ela dizia, acenando com a cabeça como um homem que já tinha entregado o próprio pensamento para outra pessoa guardar. Ouvia a dona Sônia comentar sobre os preços das passagens aéreas, como se ela tivesse o hábito de viajar de avião toda semana da vida. E eu estava sentado ali no meio de tudo isso, invisível, como um móvel antigo que ainda não tinham jogado fora, mas que ninguém mais notava, ninguém mais consultava, ninguém mais via. A televisão continuava transmitindo a missa, o ventilador continuava girando, o cheiro do feijão queimado ficou na cozinha o domingo inteiro. No final do almoço, quando a Patrícia foi lavar a louça cantarolando baixinho e a dona Sônia foi se instalar no sofá com o controle remoto na mão, como se fosse a dona do pedaço, eu me levantei devagar da cadeira. Fui ao quarto com passos calmos, abri o armário. Movi as roupas que eu tinha empilhado estrategicamente por cima de uma caixa de sapato democrata que estava lá embaixo, guardada há semanas num lugar que eu sabia que ninguém procuraria. Abri a caixa, peguei a pasta de plástico azul marinho com um elástico preto ao redor. Fechei o armário, voltei para a sala. Me sentei na cadeira de madeira que fica na cabeceira da mesa, aquela que meu pai tinha me dado quando me casei, desgastada nas bordas, mas ainda firme, ainda sólida, como tudo que é feito com honestidade. Coloquei a pasta sobre os joelhos. Me
Esperei o Rodrigo terminar de servir um segundo copo de guaraná para a sogra, com aquele cuidado todo que ele nunca teve comigo. Esperei ele voltar para a mesa. Esperei ele sentar. E então abri a pasta, peguei o documento de cima da pilha e joguei sobre a mesa de madeira envernizada que eu mesmo tinha lixado, ilustrado num sábado de manhã, 15 anos antes. O papel deslizou sobre a madeira e parou bem na frente do meu filho. O barulho foi pequeno, mas o efeito foi como se eu tivesse detonado algo silencioso no meio daquela sala. Rodrigo olhou para o documento. Ficou olhando. Vi os olhos dele percorrerem as linhas uma por uma. Vi o momento em que ele chegou nos números. Vi a expressão mudar, primeiro de confusão, depois de reconhecimento, depois de um medo que ele não conseguiu esconder a tempo. Vi a cor sair do rosto dele como água que escorre pelo ralo, devagar, e depois de uma vez só. Patrícia tinha parado de lavar a louça. Dona Sônia tinha abaixado o volume da televisão com o controle remoto. O silêncio na sala ficou pesado de um jeito que eu só tinha sentido uma vez antes na vida, no dia em que o médico me olhou nos olhos e me disse o diagnóstico da Marlene. Pai, o que é isso? A voz do Rodrigo saiu fina, quase um sussurro. É o que parece, eu respondi, quieto, calmo, sem tremer, sem gritar. Sem nenhuma emoção que pudesse ser lida como fraqueza ou interpretada como uma abertura para negociação. E aí, ele começou a implorar. Ali mesmo, na frente de todos, na frente da esposa que tinha rido de mim meia hora antes, na frente da sogra que tinha comido o meu pedaço de carne como se eu não existisse, na frente das fotos da família que eu tinha pendurado naquela parede com os meus próprios pregos. Começou a implorar com uma intensidade que me cortou por dentro de um jeito que eu não esperava, porque por mais que eu soubesse exatamente o que ele tinha feito, por mais que eu tivesse passado meses me preparando para aquele momento, ele continuava sendo meu filho. E ver um filho adulto chorar e implorar é uma das coisas mais pesadas que existe para um pai carregar, mesmo quando esse pai sabe, com todas as letras e todos os números na frente, que esse filho errou de um jeito que não tem desculpa fácil. Mas eu fiquei firme, porque eu tinha chegado até ali carregando 40 anos de trabalho honesto, 45 anos de um casamento que foi a coisa mais bonita da minha vida, 2 anos de luto que quase me quebraram por dentro, e meses de uma investigação silenciosa que me custou mais do que qualquer valor financeiro poderia medir. Eu tinha chegado até ali porque uma mulher chamada Marlene tinha me ensinado, desde o começo, que a gente não chora antes de apanhar. Primeiro a gente pensa. E eu não estava chorando. Meu nome é Antônio Carlos Ferreira. Tenho 68 anos completos desde o mês de abril. Nasci em São Bernardo do Campo, cresci no bairro Pauliceia, filho de torneiro mecânico e costureira. E vivi a maior parte da minha vida adulta no Rude Ramos, numa rua com árvores na calçada e vizinhos que ainda sabem o nome uns dos outros, que ainda param na calçada para conversar, que ainda trazem bolo quando tem aniversário na rua. Passei 41 anos trabalhando como técnico de manutenção industrial na mesma fábrica de autopeças, a Metalpan Indústria e Comércio, que ficava na Via Anchieta, no quilômetro 18. Entrei como ajudante com 18 anos e saí como supervisor de manutenção com 59. Numa festa que os colegas fizeram no refeitório com bolo de chocolate e faixa escrita à mão. Entre esses 2 momentos, vivi tudo que um homem pode viver. Mas o mais importante do que aconteceu entre esses 2 momentos foi a Marlene. Marlene Aparecida Ferreira, nascida Souza, natural de Ribeirão Preto, que veio para São Paulo com os pais quando tinha 12 anos, porque o pai dela tinha conseguido emprego numa tecelagem em Santo André. Conheci ela numa festa junina no Clube dos Metalúrgicos quando ela tinha 18 anos e eu tinha 22. Ela estava dançando quadrilha com um amigo da prima dela, um rapaz alto que claramente estava mais interessado nela do que na dança. E eu fiquei parado do lado de fora da roda olhando para ela por tanto tempo que o meu amigo Valdir me deu uma cotovelada nas costelas e disse com aquela voz rouca que ele tinha: "Para de boquiaberto e vai falar com a moça, seu besta." Eu fui. Ela me olhou de cima a baixo, com aqueles olhos escuros que tinham um jeito de avaliar a gente que deixava desconfortável e confortável ao mesmo tempo, como se ela estivesse decidindo se você valia o tempo dela, e disse: "Você dança?" Eu disse que não dançava. Ela sorriu com um canto da boca e disse: "Então, aprende." Aprendi, não só a dançar. Aprendi quase tudo que eu sei de verdade com aquela mulher. Namoramos por 2 anos, com toda a dificuldade de namorar naquela época, com aquela pressão de família, de horário, de respeito que a gente tinha que mostrar o tempo todo. Casamos num setembro de sol forte, numa cerimônia simples na igreja Nossa Senhora do Carmo, aqui em São Bernardo. Não tínhamos dinheiro para festa grande e nunca fingimos que tínhamos. Minha mãe fez o bolo, um bolo de fubá com goiabada, que todo mundo perguntou a receita depois. Minha sogra fez os salgados. Meu cunhado Zé trouxe 3 caixas de refrigerante que mal deram para as 50 pessoas que apareceram no salão paroquial suando debaixo do calor de setembro. Tinha um conjunto de forró tocando no canto,
2 rapazes com sanfona e zabumba, e a gente dançou até passarem das 11 da noite. Quando eu peguei a mão da Marlene para dançar a última música, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse baixinho: "Vai ser sempre assim, Antônio, a gente junto." Eu acreditei, e durante 45 anos foi. Os primeiros anos foram apertados de um jeito que hoje parece impossível de descrever para quem não viveu. A gente morava num kitnet de 2 cômodos no bairro Baeta Neves, com janela que dava para o corredor do prédio, e um vizinho no apartamento de cima, que tocava pagode até as 2 da manhã toda sexta-feira, com uma dedicação que eu quase admiraria se não me impedisse de dormir. Eu ganhava um salário e 200 cruzeiros por mês trabalhando como ajudante de manutenção. A Marlene trabalhava como operadora de caixa num pão de açúcar na Avenida Kennedy. A gente contava cada centavo. Comprava carne uma vez por semana. Ia a pé para a maior parte dos lugares para não gastar com condução. Não tinha geladeira nos primeiros 6 meses, guardávamos a comida na janela em sacola quando estava frio. Mas era nosso. Era o nosso começo. E a Marlene tinha um jeito de transformar aquela pobreza em dignidade que eu nunca vi em mais ninguém. Ela arrumava aquele kitnet todo dia como se fosse um palácio. Colocava uma flor numa garrafa de cachaça vazia em cima da janela. Fazia a comida cheirar bem mesmo quando era só arroz e ovo. Cantava enquanto lavava a louça numa bacia de plástico azul porque não tinha pia com água quente. E olhava para mim de um jeito que me fazia sentir que eu era suficiente, que o que a gente tinha era suficiente, que o futuro que a gente estava construindo, tijolo por tijolo, valia cada dia de sacrifício. O Rodrigo nasceu 2 anos depois do casamento, em outubro, num dia de quarta-feira que eu demorei para chegar ao hospital, porque o ônibus quebrou na Avenida Perimetral, e eu tive que descer e correr os últimos 15 quarteirões com a bolsa da Marlene no braço como um idiota feliz. Cheguei à Santa Casa de São Bernardo, com o cabelo grudado de suor e o coração aos 200 por hora. A enfermeira olhou para mim com uma mistura de pena e diversão e disse que ainda ia demorar. Fiquei sentado num banco de plástico azul no corredor por 6 horas e 40 minutos. Contei cada minuto. Quando a Marlene me chamou do quarto e eu entrei e vi aquele menino enrolado no lençol branco, pequenininho, com as mãozinhas fechadas, eu chorei. Chorei sem vergonha nenhuma, ali mesmo na frente do médico e das enfermeiras, com aquele choro de homem que sai do fundo do peito e que não tem como segurar. O médico riu. A enfermeira sorriu. A Marlene me olhou com os olhos cansados e cheios de amor e disse: "Vai precisar aprender a ser pai agora, Antônio." E eu disse: "Já estou aprendendo." Rodrigo foi uma criança que eu amei com uma intensidade que nunca soube nomear direito. Não era o mais aplicado na escola, isso eu sabia desde cedo. As notas eram medianas, os professores diziam que ele era esforçado, mas que se distraía fácil. Mas ele era querido. Era o tipo de criança que chegava em casa com um amigo diferente todo dia, que sabia o nome do vizinho, que ajudava a carregar a sacola de compras da velhinha do 2º andar sem que ninguém pedisse, jogava bola na rua todo fim de tarde com uma dedicação que eu achava que ia virar carreira. Não virou, mas ele era bom. Tinha uma leveza natural com as pessoas que eu admirava nele. A Fernanda veio 4 anos depois, também em outubro, como se os dois tivessem combinado a data entre eles antes de nascer. Era completamente diferente do irmão. Quietinha desde pequena, com um olhar que parecia estar sempre processando alguma coisa que os outros ainda não tinham percebido. Gostava de livro desde antes de saber ler. Ficava folheando as páginas com um cuidado de adulto. Quando aprendeu a ler de verdade, com uns 6 anos, não parou mais. A gente ia na biblioteca do bairro toda semana e ela saía com 5 livros debaixo do braço, com a mesma expressão de satisfação que eu tinha quando saía da padaria com pão quente. Fernanda foi para a Unicamp em Campinas, passou no vestibular de administração depois de 1 ano de cursinho intenso que eu paguei com sacrifício, mas sem reclamar. Ver ela se formar foi um dos dias mais felizes da minha vida, sem exagero. Eu fui de terno azul que estava um pouco apertado nos ombros porque fazia anos que não usava. A Marlene foi de vestido azul marinho com um colar de pérola que a mãe dela tinha deixado de herança. Os dois choramos na cerimônia como 2 idiotas completos e nos olhamos durante o choro e rimos do próprio choro, o que fez a gente chorar mais ainda. A Fernanda viu do palco e sacudiu a cabeça com aquele jeito de dizer: "Meu Deus, vocês dois." Rodrigo não foi para a faculdade. Tentou o vestibular 2 vezes, não passou, e depois perdeu o interesse de um jeito que eu percebi, mas não soube como reverter. Ofereci pagar cursinho de novo. Ofereci faculdade particular. Ele dizia que ia pensar. Pensou por tanto tempo que o assunto foi morrendo de inanição nas nossas conversas. Acabou arrumando emprego como vendedor numa concessionária de carros, usados na Avenida dos Têxteis, a Auto Mega Veículos, e ficou nisso por vários anos. Não era o que eu sonhava para ele, mas era trabalho honesto, era se virar com os próprios pés, e eu respeitava isso. Conheceu a Patrícia quando tinha 32 anos. Ela tinha 28, trabalhava como secretária num escritório de contabilidade no centro de São Bernardo, Rua Marechal Deodoro.
E tinha um jeito de entrar numa sala que fazia todo mundo olhar. Comunicativa, sorridente, daquelas que lembram o nome de todo mundo e que sabem usar isso a favor. Na primeira vez que o Rodrigo a trouxe para jantar em casa, ela chegou com uma caixinha de bem-casados que disse que tinha feito em casa, ajudou a Marlene a arrumar a mesa sem que ninguém pedisse, fez perguntas sobre a história da família com um interesse que parecia genuíno, e no final da noite, quando foram embora, me chamou de pai na despedida. Eu fiquei tocado. Pensei que tinha ganhado uma filha. Demorei muito tempo para entender que aquela mulher sabia exatamente o que fazer e o que dizer em cada situação para ser bem recebida. Que aquele bem casado feito em casa, aquela ajuda na mesa, aquele pai na despedida não eram espontaneidade. Era um investimento. Casaram em 2015, numa chácara alugada em Mauá, espaço Recanto Verde, com capacidade para 120 pessoas. Eu paguei boa parte dos custos. Nunca fui de pedir conta antes de ajudar filho. Foi assim que aprendi que se faz. Saiu em torno de R$ 28.500. Parte que tirei da poupança. Parte que parcelei em 12 vezes no cartão do Bradesco. Fiz com amor, com orgulho. Com aquela satisfação de pai que vê o filho dar um passo importante na vida e quer fazer parte disso da forma mais generosa que pode. Depois do casamento, foram morar num apartamento alugado no Nova Petrópolis. 2 quartos, 3º andar sem elevador. Aluguel de R$ 1.300 por mês. A Patrícia reclamava do apartamento. Reclamava da escada. Reclamava do bairro. Reclamava dos vizinhos. Reclamava de tudo com aquela leveza de quem está sempre querendo mais, sem nunca ter construído nada sozinha. Eu ouvia e não dizia nada. Sabia que começar com o que se tem e construir com as próprias mãos é dignidade, não humilhação. Mas ela nunca teve essa perspectiva. E o Rodrigo, ao invés de trazer esse equilíbrio, foi sendo moldado pela visão de mundo dela ao longo dos anos, como argila que vai tomando a forma do molde. Em 2018 me aposentei. Saí da Metalpan depois de 41 anos com uma festa no refeitório, uma placa de homenagem assinada por todos os colegas do setor e uma aposentadoria de R$ 4.320 por mês, que para mim era mais do que suficiente. A casa estava quitada desde 2010. O Fiat Siena 2015 estava pago. Tinha uma reserva no Bradesco que levei anos para construir, quase R$ 82.000, guardados como uma segurança para a emergência. Não era riqueza. Era a estabilidade conquistada com décadas de trabalho sem afrouxar. A Marlene e eu começamos a aproveitar mais a vida depois da minha aposentadoria. Pequenas viagens que nunca tínhamos podido fazer por falta de tempo. Fomos de carro para Caldas Novas, ficamos 5 dias numa pousada simples com piscina termal, fomos numa romaria para Aparecida do Norte com o grupo da igreja Nossa Senhora da Paz do bairro. Fomos a Camboriú, em Santa Catarina, visitar uma prima dela que a Marlene tinha saudade. Eram viagens simples, modestas, mas a gente aproveitava com uma alegria que o dinheiro não teria como comprar, porque era aquela alegria de quem merece descansar e sabe disso. Foi no começo de 2021 que os primeiros sinais apareceram. Eu estava acostumado com a Marlene esquecer onde tinha colocado as chaves, esquecer o nome de um ator de novela, confundir uma data de vez em quando. Parecia só o ritmo natural de uma mulher de 65 anos com a vida ativa que ela tinha. Mas em março daquele ano, ela preparou o café da manhã 2 vezes no mesmo dia, na mesma manhã, com 1 hora de diferença, sem lembrar que já tinha feito. E quando eu falei, ela ficou me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Uma expressão de alguém que está olhando para uma informação que não encaixa em lugar nenhum na cabeça. Levei ao médico. Primeiro o clínico geral, que pediu exames. Depois o neurologista, o Dr. Fábio Carvalho, no consultório dele em Santo André. Exames de sangue, ressonância magnética, avaliação neuropsicológica, que levou 3 sessões. Quando o resultado ficou pronto, o Dr. Fábio me chamou sozinho primeiro, antes de chamar a Marlene. Eu já sabia pelo tom que a notícia não seria boa. Alzheimer em estágio inicial, disse ele. Progressivo, sem cura. Com tratamento para retardar a evolução e preservar a qualidade de vida pelo máximo de tempo possível. Segurei a mão da Marlene na saída do consultório naquela tarde. O sol estava baixo, laranja, aquele sol de fim de tarde de abril que deixa tudo com uma luz quente, mas que naquele dia parecia fora de lugar. Ela não disse nada por um longo tempo. Depois olhou para mim e disse: Antônio, você vai continuar do meu lado? Eu disse: sempre. Ela disse: mesmo quando eu não souber mais quem você é? Eu engoli o que estava na garganta e disse: mesmo assim. E cumpri. Nos 2 anos seguintes, cuidei da Marlene em casa com uma dedicação que hoje eu sei que me custou mais do que percebi enquanto estava vivendo. Acordava às 6 todo dia. Dava o banho, dava o café, dava os remédios no horário certo com aquela organização de caixinha semanal que a filha do vizinho me ensinou a usar. Levava nas consultas mensais com o Dr. Fábio.
Levava nas sessões de fisioterapia cognitiva 3 vezes por semana no Centro de Reabilitação do Rude Ramos, na Rua Ipiranga. Levava no grupo de convivência da Associação Alzheimer do ABC todo sábado de manhã. Cozinhava as comidas que ela gostava. Sentava do lado dela para assistir às novelas, mesmo quando ela fazia perguntas sobre a história que já tinha respondido 10 vezes. Dormia leve, de ouvido aberto, porque às vezes ela se levantava de madrugada sem saber onde estava, e eu precisava estar acordado antes que ela se assustasse. Gastei boa parte da minha reserva com os cuidados. Remédio de Alzheimer não é barato. Fisioterapia cognitiva 3 vezes por semana não é barata. Fraldas geriátricas, equipamentos de apoio, adaptações em casa. Não me arrependo de nenhum centavo. Faria de novo sem piscar. Mas foi pesado. Foi muito pesado carregar aquilo quase sozinho, porque o Rodrigo aparecia pouco e a Fernanda morava em Campinas e ligava com frequência, mas vinha quando podia, que não era todo mês. Eu entendia. Cada um tem a própria vida. Mas havia noites que eu sentava na cozinha depois de deitar a Marlene e olhava para o teto e pensava que estava carregando um peso que era grande demais para um homem só. Nunca falei isso em voz alta para ninguém. A Marlene foi embora em junho de 2023. Uma noite de terça-feira, depois da meia-noite, quietinha como ela tinha vivido os últimos meses, como se tivesse decidido ir embora sem fazer barulho para não incomodar. Eu estava do lado. Estava segurando a mão dela. Quando percebi que ela tinha ido, fiquei parado por um tempo que não sei dizer quanto durou. Depois me levantei, fui até a janela, olhei para o quintal escuro e disse em voz baixa: "Descansa, Marlene. Você merece descanso." O luto me pegou de jeitos que eu não esperava. Não foi só a tristeza que eu esperava, foi o silêncio. A casa que sempre tinha sido cheia de pequenos barulhos dela, o passo dela no corredor, a voz dela cantarolando, o barulho do pente passando no cabelo dela, tudo aquilo sumiu de uma vez e deixou no lugar um silêncio que tinha peso físico. Você levanta de noite para beber água e fica esperando ouvir a respiração dela do quarto. Você faz café de manhã para 2 por 45 anos e de repente tem que se lembrar de fazer para 1. São essas coisas pequenas que quebram a gente por dentro, não as grandes. Foi nesse período de fragilidade que o Rodrigo começou a aparecer mais. Todo domingo ele e a Patrícia vinham. Às vezes traziam a dona Sônia. Almoçavam, ficavam até o fim da tarde. Eu cozinhava, eu servia. Eu ficava feliz de ter a casa cheia de novo, porque o silêncio da casa vazia era pesado demais. Pensei que era o luto que tinha sacudido o Rodrigo, que a morte da mãe tinha feito ele enxergar o quanto o tempo com a família é precioso. Pensei que estava vendo meu filho crescer de verdade. Mas havia uma coisa pequena que eu continuei empurrando para debaixo do tapete. Toda vez que o Rodrigo vinha, a conversa acabava chegando em dinheiro, em conta, em investimento, em organização financeira. Ele dizia que estava preocupado comigo, que eu estava numa fase vulnerável, que eu precisava de apoio para gerir as coisas, que a aposentadoria era pouca para as despesas que eu tinha. Usava termos que eu ouvia, mas não aprofundava. Falava de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, de facilitar as coisas para quando eu precisasse. Havia uma voz pequena dentro de mim que dizia que algo naquelas conversas não estava certo. Uma voz que eu ouvia e que eu escolhia não ouvir, porque escutá-la de verdade significaria desconfiar do meu filho. E eu não estava pronto para fazer isso. Se você está me ouvindo agora e já sentiu algo parecido com isso, se já foi tratado como invisível dentro da sua própria casa, se já viu o filho que você criou te olhar como se você fosse um estorvo ou uma conta a pagar, eu quero que você saiba que você não está sozinho. Essa história que eu estou te contando é real. Cada detalhe é real. E se ela tocar em alguma coisa que você está vivendo ou que alguém que você conhece está vivendo, deixa aqui nos comentários. Me conta de qual cidade você está me ouvindo, pode ser uma palavrinha só, mas me conta. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, porque o que vem a seguir dessa história vai te deixar sem fôlego. Eu preciso te contar tudo, cada passo, cada descoberta, cada decisão que eu tomei. Porque foi exatamente nos detalhes que a traição se escondeu por tanto tempo, e foi nos detalhes que eu a encontrei. Os anos com a Marlene foram a espinha dorsal de tudo que eu sou. Quando penso na minha vida como um todo, não vejo uma linha do tempo de datas e eventos. Vejo ela. Vejo a Marlene de 20 anos dançando quadrilha. Vejo a Marlene parindo o Rodrigo com aquele olhar exausto e cheio de luz ao mesmo tempo. Vejo a Marlene rindo na viagem para Caldas Novas, de touca na piscina termal, rindo de si mesma. Vejo a Marlene já doente, ainda tentando cantar as músicas da novela, mesmo quando as palavras não saíam mais direito. Mas para entender o que aconteceu depois, preciso te contar mais sobre como nós construímos o que construímos, porque foi essa construção que se tornou o alvo. Nos primeiros 10 anos de casamento, a gente viveu sem folga financeira. Cada promoção que eu conseguia na fábrica, cada aumento que a Marlene conseguia no mercado, a gente não gastava, a gente guardava. Não porque éramos pão duros, mas porque tínhamos um sonho concreto. Sair do aluguel, construir a própria casa,
ter um chão que não dependesse de ninguém. Encontramos o terreno no Rudge Ramos em 1986, num loteamento novo que o pessoal ainda chamava de beira de campo, porque era literalmente ao lado de um campo de futebol de várzea. Pagamos o terreno em 24 parcelas, cada uma saindo no orçamento como uma faca cravada, mas uma faca que a gente escolheu por livre e espontânea vontade. Quando quitou, eu fui ao cartório buscar a escritura e voltei para casa, com o papel na mão como se fosse um troféu olímpico. A Marlene segurou o papel, leu o endereço e chorou. Não era um choro triste, era um choro de chegada. A construção levou 3 anos, feita aos poucos, nos fins de semana, com a ajuda do meu cunhado Zé, que era pedreiro, com a ajuda de vizinhos que ajudavam e eu ajudava de volta, naquele sistema de mutirão que existia mais naquela época do que existe hoje. Eu aprendi a sentar tijolo, a fazer revestimento, a instalar fiação elétrica. A Marlene pintava as paredes ela mesma, escolhia as cores, tomava as decisões de acabamento, com uma seriedade que eu brincava que ela tinha virado arquiteta sem estudar arquitetura. A casa ficou pronta em 1989. Entramos com 2 filhos pequenos, uma geladeira usada que compramos no Mercado Livre da época, que era a lista de classificados do jornal, e uma alegria que eu não consigo descrever sem que soe como clichê. Mas era real. A casa era nossa. Cada tijolo, cada telha, cada metro de fio elétrico foi pago com trabalho honesto, com horas extra, com sacrifício que a gente fez de bom grado porque sabia o que estava construindo. Aquela casa viu tudo. Viu os filhos crescerem, viu aniversário, viu festa de formatura, viu Natal com a mesa cheia de gente, viu velório de parentes, viu discussão de casal que passava até o anoitecer e se resolvia antes de dormir porque a Marlene não suportava dormir de mau humor. Viu décadas de vida vivida de verdade. E foi por isso que quando eu entrei na agência do Bradesco naquela tarde de setembro de 2023 e pedi o extrato dos últimos 2 anos, o que me destruiu não foi só o número. Foi a traição ao que aquele número representava. Era o suor daquelas paredes. Era o cansaço de 40 anos de fábrica. Era a vida que a Marlene e eu tínhamos construído juntos, convertida em transferência bancária para uma conta que eu nem reconhecia. Mas antes de chegar aquele dia no banco, preciso te contar o que aconteceu nos meses anteriores. Porque a traição não aparece de uma vez. Ela vai chegando devagar, se instalando nos cantos, se disfarçando de cuidado e atenção, até que você olha em volta e ela já tomou tudo. Em agosto de 2021, 2 meses depois do diagnóstico da Marlene, o Rodrigo apareceu num sábado de manhã sozinho, sem a Patrícia. Trouxe um caderno espiral de capa preta e uma caneta. Sentou na mesa da cozinha comigo, tomou café e disse que queria me ajudar a organizar as finanças. Que com a situação da minha esposa, com os gastos com saúde, eu precisava ter tudo claro. Parecia razoável. Parecia o cuidado de um filho adulto que quer ajudar o pai. Perguntou sobre o saldo da conta corrente. Respondi. Perguntou sobre a poupança. Respondi. Perguntou sobre investimentos, se eu tinha alguma coisa em renda fixa. Disse que não, que era poupança mesmo. Perguntou sobre o imóvel, se estava quitado, se tinha alguma dívida atrelada. Respondi. Perguntou se eu tinha testamento. Disse que não tinha. Ele anotou tudo com aquela caneta azul, página por página, como um inventário. Disse que era para ter um panorama claro. Disse que ia me ajudar a pensar num planejamento. Eu respondi tudo com a abertura de um pai que confia no filho. Com a ingenuidade de um homem cansado que estava olhando para a pessoa errada como porto seguro. O segundo movimento foi algumas semanas depois. Rodrigo voltou com um papel. Disse que era uma procuração simples para facilitar o acesso à conta no Bradesco, em caso de emergência. Explicou que, com a Marlene doente, com o risco de eu precisar de ajuda em algum momento, era prudente ter alguém de confiança que pudesse movimentar a conta se necessário. Disse que era coisa corriqueira, que médicos e advogados recomendavam isso para pessoas que cuidavam de familiares doentes. Trouxe o papel já preenchido, com uma marcação à caneta onde eu devia assinar. Eu li por cima. As letras miúdas do juridiquês não me diziam muito. A cabeça estava em outro lugar. Estava na Marlene, estava nos remédios, estava nos próximos exames que precisavam ser agendados. Assinei. Assinei porque era meu filho. Assinei porque estava exausto. Assinei porque em 42 anos de vida adulta nunca havia precisado desconfiar de alguém dentro de casa. Hoje, com tudo que sei, consigo ver com clareza o que era aquele documento. Uma procuração ampla, redigida por advogado, que dava ao Rodrigo poderes plenos de movimentação sobre a conta corrente e a poupança no Bradesco, inclusive com cláusula que permitia operações imobiliárias mediante procuração específica adicional. Era um cheque em branco com o meu nome embaixo. Mas naquele momento não vi nada disso. Vi um filho cuidando do pai. O terceiro movimento foi a presença cada vez mais constante da dona Sônia. Ela começou a vir uma vez por mês.
depois 2, depois toda semana. A Patrícia sempre trazia ela com justificativas que pareciam razoáveis isoladamente, mas que em conjunto formavam um padrão. Ela está sozinha, ela gosta da companhia, faz bem para ela sair, ela tem saudade de mesa de família. Eu deixava, nunca fui de fechar porta para ninguém. Mas havia algo na presença da dona Sônia que me incomodava de um jeito que eu não sabia nomear. Ela observava a casa com um olhar que não era o olhar de uma visita. Era um olhar de avaliação. Passava o olhar pelos móveis, pelos eletrodomésticos, pelos objetos de decoração que a Marlene tinha colecionado ao longo dos anos. Uma vez olhou para o aparador antigo da sala, um móvel que a mãe da Marlene tinha dado de presente no nosso casamento, madeira maciça com trabalho de entalhado, e disse com uma naturalidade que eu só entenderia mais tarde: "Esse móvel tem valor, hein? Deve ter uns bons anos." Eu concordei sem pensar muito e mudei de assunto. Tinha momentos em que ela e a Patrícia falavam baixinho quando eu saía da sala. Não que eu tenha ficado escutando escondido, mas há uma diferença entre um burburinho normal e um burburinho que para quando você entra no cômodo. Isso eu notei algumas vezes, e empurrei para debaixo do tapete junto com tudo o mais. O quarto movimento, e o que me custou mais na análise posterior, foi uma conversa num domingo de outubro de 2022. A Marlene já estava num estágio mais comprometido, já não reconhecia pessoas com frequência, já dependia de ajuda para quase tudo. Eu estava esgotado de um jeito que tentava esconder, mas que provavelmente mostrava em cada linha do rosto. Rodrigo e eu estávamos na varanda, ele com uma cerveja Skol, eu com um suco de laranja que eu tinha feito de manhã. Estava quase anoitecendo e o barulho da rua tinha baixado. Ele disse, como se fosse um pensamento solto, que no futuro eu deveria considerar morar com eles, que a casa estava grande demais para uma pessoa só, que quando a situação da mamãe mudasse, como ele disse, eu ia precisar de companhia, de cuidado, de alguém por perto, que seria mais prático para todo mundo. Eu disse que não queria incomodar. Ele insistiu com uma persistência que deveria ter me dito alguma coisa. Disse que não era incômodo nenhum, que eles estavam pensando em buscar um apartamento maior, que havia espaço, que era o certo a fazer, que a casa do Rudd Ramos era grande demais, que dava trabalho, que eu não precisava de tudo aquilo. Naquele momento ouvi aquilo como amor de filho preocupado com o pai. Hoje ouço de outro jeito completamente. Hoje ouço como um ensaio de um plano que já estava mais avançado do que eu imaginava. A Marlene foi embora em junho de 2023. Já contei isso, mas preciso te dizer o que aconteceu no mês seguinte, porque foi ali que o plano deles passou da fase de preparação para a fase de execução. Em julho, um mês depois do enterro da Marlene, o Rodrigo chegou numa tarde de quarta-feira com uma pasta de documentos e um advogado. Não me avisou que vinha com advogado. Simplesmente apareceu com um homem de terno cinza que eu nunca tinha visto na vida, o Dr. Renato, que ele apresentou como especialista em planejamento familiar. Sentamos na sala. O Dr. Renato abriu a pasta e começou a falar de um jeito que eu agora reconheço como um script ensaiado, aquele jeito de quem está apresentando uma proposta para um cliente que precisa ser conduzido sem perceber que está sendo conduzido. A proposta era uma doação em vida do imóvel para o Rodrigo, com cláusula de usufruto vitalício em meu favor. Ele explicou que isso era comum, que era inteligente, que protegia o patrimônio de processos judiciais futuros, que simplificava a questão sucessória, que me poupava de burocracia. Apresentou como um presente que eu estaria me dando. Uma tranquilidade, uma solução elegante. Em troca, o Rodrigo cuidaria de todas as minhas despesas. Saúde, remédio, conta de luz, tudo. Eu não precisaria me preocupar com nada. Eu ouvi tudo. Fiz perguntas. O Dr. Renato tinha resposta para tudo, resposta lisa, sem hesitação, daquelas que vêm prontas. Eu disse que ia pensar. Eles foram embora. E eu fiquei sozinho na sala, com aquela pasta de documentos na mão e uma sensação que não conseguia identificar. Uma sensação que ficava girando no estômago, como um aviso que não sabia como se expressar. Liguei para Fernanda naquela noite. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse uma coisa que cortou o ar. "Pai, isso é um golpe." Eu disse que achava que ela estava exagerando, que era o irmão dela. Ela disse, com uma firmeza que eu nunca tinha ouvido nela antes: "Pai, eu conheço o Rodrigo. E eu conheço a Patrícia. Não assina nada, por favor. Procura um advogado que seja seu, não o dele. Alguém independente." No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem com o nome e o contato do Dr. Marcelo Augusto, escritório na rua Marechal Deodoro, especialista em direito de família e sucessões, que ela tinha pesquisado e cujas avaliações eram todas muito positivas. "Liga para ele, pai, antes de qualquer coisa." Liguei. E o Dr. Marcelo me recebeu numa tarde de setembro de 2023 que eu não vou esquecer enquanto viver. O escritório dele era simples e organizado. Sala de reunião com mesa de madeira escura, diplomas na parede, uma janela com vista para a rua. Ele era um homem de uns 50 anos, óculos de armação fina, jeito de quem ouve antes de falar.
me serviu água, disse que eu tinha todo o tempo que precisasse e ficou me ouvindo por quase 1 hora sem interromper uma única vez. Enquanto eu falava, ele anotava. Quando eu terminei, ficou em silêncio por um momento, olhou para o bloco de anotações e disse: Senhor Antônio, o que o senhor me descreveu não é planejamento familiar. É um processo sistemático de esvaziamento patrimonial. Esvaziamento patrimonial. As palavras pousaram no meu estômago como peso. Ele explicou que a procuração que eu tinha assinado em 2021 significava juridicamente poderes amplos de movimentação bancária, acesso à conta corrente e à poupança, capacidade de realizar operações sem necessidade de autorização minha a cada transação, uma ferramenta poderosa nas mãos certas, uma arma perigosa nas mãos erradas. Ele disse que eu precisava verificar os extratos bancários dos últimos 2 anos, transação por transação, e trazê-los para ele analisar. Que antes de qualquer coisa, era preciso saber o que tinha acontecido de fato. Saí do escritório e fui direto à agência do Bradesco na Avenida Pereira Barreto, que ficava a uns 15 minutos da Marechal Deodoro a pé. Entrei, pedi atendimento. Expliquei que precisava do extrato completo dos últimos 24 meses, conta corrente e poupança. O atendente foi verificar. Demorou mais do que o normal. Quando voltou com os extratos impressos, eu me sentei numa cadeira da sala de espera da agência e comecei a ler. As primeiras páginas estavam normais. Entrada da aposentadoria todo mês. Débito das contas de luz, água, gás, compras do mercado no débito, farmácia, consulta médica, tudo o que eu esperava encontrar. Então, em março de 2022, apareceu uma transferência que eu não reconhecia. R$300 via Pix para uma chave que era um CPF que eu não conhecia. Na semana seguinte, outra. R$400, mesmo CPF. No mês seguinte, mais 2 transferências. R$500 cada. Fui avançando nas páginas com uma sensação que cresce no peito como água subindo num porão. Em junho de 2022, 2.000 transferência de R$1.200. Em setembro, uma de R$2.000. Em dezembro, uma de R$3.000, véspera de Natal. Enquanto eu estava em casa com a Marlene em estado avançado, passando o Natal da forma mais quieta e triste que já tinha passado na vida. Em fevereiro de 2023, quando a Marlene estava no momento mais crítico, quando eu estava passando noites sem dormir e dias esquecendo de comer, saíram R$5.400 numa única transferência. Fui para as páginas da poupança. Em novembro de 2022, um resgate total de R$31.000, transferido para uma conta corrente que não era a minha. Em março de 2023, um mês antes de a Marlene piorar definitivamente, outro resgate. R$26.800 para outra conta. Fui somando mentalmente enquanto as páginas iam se acumulando na minha mão. Transferências da conta corrente. R$53.200. Resgates da poupança. R$57.800. Total. R$111.000. R$111.000. Fiquei sentado naquela cadeira da agência do Bradesco por um tempo que não sei dizer quanto durou. A moça do atendimento veio perguntar se eu precisava de mais alguma coisa. Eu disse que não. Ela foi embora. E eu fiquei olhando para o extrato com aquele número. Aquele número que representava 40 anos de fábrica, de hora extra, de férias não tiradas, de natais econômicos, de abrir mão de coisas que queria para guardar o que a gente precisava. R$111.000. Sumidos. Usados por alguém que eu tinha criado, alimentado, matriculado na escola, levado ao médico, pago o casamento, chamado de filho durante 42 anos. Não chorei ali. Não foi o momento de chorar. Dobrei os extratos com cuidado, coloquei na pasta que eu tinha levado e saí da agência com passo firme. Voltei ao escritório do Dr. Marcelo no dia seguinte, de manhã cedo, antes que ele tivesse outros clientes. Coloquei os extratos sobre a mesa dele. Ele analisou durante 1h30, página por página, sem falar, só anotando. Quando terminou de analisar, tirou os óculos, esfregou os olhos e disse: Senhor Antônio, isso é crime. Apropriação indébita, no mínimo, e dependendo do que mais encontrarmos, possivelmente estelionato qualificado. Dependendo do que mais encontrarmos. Essa frase ficou na minha cabeça a noite inteira, porque ela sugeria que aquilo que eu já sabia podia ser só uma parte. E a ideia de que tinha mais por baixo do que eu estava vendo me impediu de dormir com qualquer qualidade por dias. O Dr. Marcelo propôs um plano em 2 frentes. Na primeira frente, ele contrataria um assistente técnico financeiro especializado em análise de fraudes para revisar todos os documentos e rastrear o destino das transferências. Na segunda frente, ele acionaria um investigador particular de sua confiança, um ex-delegado chamado Eduardo Monteiro, para levantar informações sobre as contas que tinham recebido os valores. Enquanto isso, eu não deveria mudar nada. Não deveria confrontar o Rodrigo. Não deveria comentar com ninguém além da Fernanda. Deveria continuar recebendo os almoços de domingo como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Era isso que ele me pedia.
Silêncio. Paciência. Controle. Eu concordei. E foi a decisão mais difícil da minha vida. Não a mais dura, a mais dolorosa ou a mais pesada, mas a mais difícil, porque exigiu de mim uma coisa que vai contra cada instinto de pai. Exigiu fingir. Aquele domingo seguinte foi um exercício de força interior que eu não sabia que tinha. Rodrigo e Patrícia chegaram como sempre, ao meio-dia, com a dona Sônia. Eu tinha cozinhado como sempre, servi como sempre, sentei à mesa como sempre, ouvi as conversas, fiz perguntas, ri em alguns momentos. Por dentro, eu estava carregando o peso de 111 mil reais e de um processo criminal sendo construído tijolo por tijolo enquanto eu passava o sal. Continuei assim por semanas. Cada domingo era uma performance que me custava mais do que qualquer trabalho físico que já tinha feito na vida. Mas eu mantinha. Porque o Dr. Marcelo tinha me dito uma coisa que ficou gravada em mim como a frase da Marlene sobre não chorar antes de apanhar. Ele disse: "O senhor tem uma única vantagem agora, e é uma vantagem enorme. Eles não sabem que o senhor sabe. Não desperdice isso." Não desperdicei. O assistente técnico terminou o trabalho dele em meados de outubro de 2023. O relatório era um documento de 42 páginas com cada transferência discriminada. Data, valor, origem, destino e a identificação das contas receptoras rastreadas junto às instituições financeiras com os instrumentos legais disponíveis. Uma das contas receptoras estava no nome de Sônia Maria Cardoso, a dona Sônia. A outra estava no nome de uma empresa, Auto Soluções do ABC Comércio e Serviços LTDA, com CNPJ ativo desde 2020, registrada com atividade de comércio de peças automotivas, tendo como sócios Rodrigo Ferreira e Patrícia Cardoso Ferreira. O Eduardo Monteiro, o investigador, completou o trabalho dele em novembro. A empresa não tinha endereço físico verificável de atividade real, não tinha funcionários registrados. Não tinha notas fiscais emitidas em quantidade compatível com uma empresa em operação. Não tinha estoque, era uma empresa de papel, criada especificamente para receber valores sem uma origem rastreável imediata. Quando o Dr. Marcelo me apresentou tudo isso numa tarde de novembro, sentado na mesma mesa da reunião de setembro, ele disse uma coisa que reformulou tudo o que eu pensava que entendia sobre o que tinha acontecido. Senhor Antônio, isso foi planejado com antecedência. A empresa foi aberta em 2020. A procuração foi obtida em 2021. Os desvios começaram em 2022. Eles construíram essa estrutura antes de começar a operar. Isso não é oportunismo, é premeditação. 2020. A empresa tinha sido aberta em 2020, antes mesmo do diagnóstico confirmado da Marlene. Antes mesmo de eu saber que ela estava doente. Antes de eu estar vulnerável de qualquer forma que eles pudessem usar. E isso significava que o plano não tinha nascido do desespero. Não tinha nascido de uma dívida que virou bola de neve, de um momento ruim que levou a uma decisão errada. Tinha nascido de uma decisão fria, calculada, tomada por pessoas que olharam para mim e para tudo que eu tinha construído, e decidiram que ia ser deles de alguma forma. Eu saí do escritório naquela noite e fui ao Parque Roger Ramos. Eram quase 7 da noite, o parque estava quase vazio, a luz dos postes criando aquele halo amarelo que eu sempre achei meio melancólico. Caminhei por quase 1 hora sem parar, sem olhar para o celular, só andando e pensando. Pensei no Rodrigo de 6 anos com um sorvete na frente da pizzaria. Pensei nele de 15 anos me pedindo para ir a um show com os amigos, e eu deixando e dando dinheiro de transporte. Pensei no dia do casamento dele, eu de terno, orgulhoso, pagando o banquete com alegria. Pensei em cada Natal, cada aniversário, cada momento em que eu tinha colocado ele antes de mim, porque era isso que um pai faz. E tentei entender onde aquilo tinha dado errado. Se eu tinha errado em algo. Se tinha sido permissivo demais, ausente demais, presente de um jeito errado. Fiquei nessa busca por um tempo e então parei, no meio da pista de caminhada, e percebi que estava fazendo a pergunta errada. A pergunta não era onde eu tinha errado. A pergunta era o que eu ia fazer agora. E a resposta já estava clara faz tempo. Quando voltei para casa naquela noite, liguei para o Dr. Marcelo. Era quase 8h30. Ele atendeu. Eu disse: "Doutor, pode avançar com tudo. A fase de construção da defesa estava encerrada. A fase de ação estava começando. O Dr. Marcelo protocolou o boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Patrimoniais de São Bernardo do Campo, numa manhã de novembro de 2023. Apropriação indébita com abuso de confiança. Estelionato qualificado. O delegado que recebeu o caso era o Dr. Adriano Pires, um homem metódico que leu cada página do relatório, com atenção antes de fazer qualquer comentário. Ao final da leitura, olhou para mim e disse: "O senhor tem um caso sólido aqui. Em paralelo, foi protocolada uma ação cível de prestação de contas com pedido de bloqueio cautelar dos bens do Rodrigo, da Patrícia e dos ativos da empresa Auto Soluções do ABC.
O pedido foi distribuído para a Vara de Família e Sucessões de São Bernardo. O Dr. Marcelo elaborou um arrazoado de 23 páginas, descrevendo todo o histórico, todas as transferências, toda a estrutura da empresa fantasma e fundamentando o pedido de bloqueio como medida urgente para evitar que os ativos fossem dissipados antes do julgamento. A liminar de bloqueio foi apreciada pelo juiz numa sexta-feira de março de 2024. Deferida integralmente. Na segunda-feira seguinte, Rodrigo seria notificado. Eu tinha o domingo. Naquele sábado, antes do domingo definitivo, fui ao cemitério São Bernardo visitar o túmulo da Marlene. Levei um vaso com flores amarelas que ela gostava, aquelas que a gente chama de margaridas, mas que tem outro nome que eu nunca aprendi direito. Fiquei ali por uns 20 minutos, sozinho, com o sol da manhã ainda não tão quente, e falei com ela como eu faço quando vou lá. Não em voz alta, não daquele jeito que as pessoas às vezes acham que é loucura. Falo por dentro, como quem escreve uma carta sem papel. Disse que ia encarar o Rodrigo no dia seguinte, que estava com medo, mas que tinha certeza, que queria que ela soubesse que não estava fazendo por raiva, nem por vingança, mas porque era o certo. Porque 111 mil reais não eram só dinheiro, era a nossa vida convertida em número. E eu não ia deixar passar, sem fazer o que precisava ser feito. Voltei para casa, organizei a pasta. Conferi cada documento pela última vez. Guardei na caixa de sapato, dentro do armário, embaixo das roupas. Cozinhei para não estar nervoso no dia seguinte com fome. Comi, lavei a louça, fui dormir às 10 da noite. Dormi melhor do que eu esperava. No domingo de manhã, acordei às 6h30 como sempre. Fui buscar o pão na padaria Estrela do bairro. Fiz café, temperei o frango, descasquei a batata. Arrumei a mesa. Quando o Rodrigo chegou com a Patrícia e a dona Sônia às 12h30, eu abri a porta, cumprimentei a todos e disse que o almoço estava quase pronto. A tarde correu normalmente. Almoçamos, conversei, servi café. Deixei a dona Sônia sentar no meu sofá, com o controle remoto dela. Deixei a tarde ir até o ponto certo. E quando o Rodrigo voltou para a mesa, depois de levar o segundo copo de guaraná para a sogra, eu me levantei, fui ao quarto, peguei a pasta, voltei, me sentei e joguei o documento sobre a mesa, o relatório completo. 53 páginas, cada transferência, cada valor, cada data, as contas receptoras identificadas, a empresa fantasma desmontada, o nome da dona Sônia, o boletim de ocorrência registrado, a notificação extrajudicial assinada pelo Dr. Marcelo, a liminar de bloqueio deferida na sexta-feira anterior. Tudo. Rodrigo olhou para o documento. Li cada mudança no rosto dele enquanto ele lia. Primeiro a confusão de quem não entende o que está vendo. Depois o reconhecimento de quem entende e não acredita. Depois o medo, visceral, incontrolável. Aquele medo que não dá para esconder porque sobe pelo corpo mais rápido do que a vontade de esconder. Pai, o que é isso? É o que parece? Ele tentou falar. Tentou construir uma frase que tivesse começo, meio e fim. Não conseguiu. O que saiu foi fragmentado, em pedaços, cheio de palavras que tentavam montar uma explicação que não existia. Disse que estava com dívida, que tinha sido uma decisão errada, mas que ia devolver tudo, que precisava de uma chance, que eu não podia fazer isso com ele. A Patrícia estava parada no vão da cozinha com as mãos molhadas de lavar a louça sem dizer palavra. A dona Sônia tinha ficado imóvel no sofá, o controle remoto na mão, o volume da televisão no mudo. Eu deixei o Rodrigo terminar. Esperei ele esgotar as tentativas de explicação. E então falei: Rodrigo, você não fez isso porque estava desesperado. Você fez isso porque abriu uma empresa 2 anos antes de começar a roubar de mim. Você fez isso porque construiu uma estrutura para receber o dinheiro sem deixar rastro fácil. Você fez isso porque achou que eu era velho demais, cansado demais e sozinho demais para descobrir. Você errou em todos esses cálculos. Ele chorou. Chorou com aquele choro de criança grande que tentava me alcançar de algum lugar. E eu o olhei com a mescla mais estranha de sentimentos que já vivi, porque havia amor ali, havia a lembrança daquele menino, havia a dor de um pai que nunca queria estar naquela posição, mas havia também uma clareza que não cedia. Vocês têm até segunda-feira de manhã, o advogado vai entrar em contato. Agora eu preciso que saiam da minha casa. Tentou argumentar, tentou me abraçar. Eu me afastei com calma. Patrícia pegou a bolsa sem dizer uma palavra. Dona Sônia se levantou do sofá com uma agilidade que revelava que ela não era tão frágil quanto costumava parecer quando convinha. Foram embora. Fechei a porta. Fiquei parado no hall de entrada por alguns segundos, ouvindo o som dos passos deles diminuindo pela calçada. Depois fui para a sala, sentei na minha cadeira, olhei para as fotos na parede e respirei fundo. O silêncio que ficou naquela sala era diferente de todos os silêncios que eu tinha vivido naquela casa. Não era o silêncio da morte da Marlene, que pesava como concreto. Não era o silêncio do luto, que doía como ferida aberta. Era um silêncio de depois. Um silêncio de quem fez o que tinha que fazer e agora pode respirar.
Liguei para Fernanda. Ela atendeu no primeiro toque. Eu disse: aconteceu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou: como você tá, pai? E eu disse a verdade. Tô bem. Melhor do que eu esperava. Ela veio de Campinas na segunda-feira. O processo civil ocorreu em paralelo com o criminal pelos meses seguintes. Não foi linear. Não foi simples. Teve audiências, perícias, momentos em que o advogado do Rodrigo tentou construir narrativas alternativas que me indignavam profundamente. A mais grave foi quando tentou argumentar que as transferências tinham sido autorizadas verbalmente por mim, que eu, em estado emocional fragilizado pelo luto da esposa, havia pedido ao filho que administrasse meus recursos em meu nome, usar o meu luto como argumento de defesa, usar a morte da Marlene como instrumento jurídico. Isso me revoltou mais do que qualquer outra coisa em todo o processo. Mas o trabalho do Dr. Marcelo era sólido. O relatório pericial financeiro era detalhado e irrefutável. O perito grafotécnico confirmou que a procuração havia sido obtida em contexto de vulnerabilidade emocional documentada. A empresa fantasma não resistiu à análise técnica. Sem atividade real, sem funcionários, sem notas fiscais em volume compatível, sem endereço verificável. A dona Sônia não tinha justificativa plausível para os valores recebidos em conta. Em outubro de 2024, o juiz da Vara de Família e Sucessões de São Bernardo proferiu a sentença na ação civil. Rodrigo e Patrícia foram condenados solidariamente à restituição integral do valor desviado, corrigido monetariamente, o que resultou em R$ 118.900 a serem pagos em prazo determinado, com manutenção do bloqueio de bens até quitação total. A empresa Auto Soluções do ABC foi declarada inativa com arrolamento de ativos. Dona Sônia foi condenada solidariamente pela parte dos valores recebidos em sua conta, R$ 42 mil com correção, totalizando R$ 44.300. O processo penal seguia em curso com denúncia oferecida pelo Ministério Público. No dia em que recebi a cópia da sentença em mãos, saindo do fórum pela porta lateral com a Fernanda do meu lado, o sol batia forte na calçada de São Bernardo de um jeito que me fez piscar várias vezes antes de enxergar direito. Fernanda pegou minha mão. Não disse nada por um tempo. Depois disse: você foi muito corajoso, pai? E eu disse: não foi coragem, foi necessidade. Existe uma diferença entre as duas coisas que só quem passou por algo assim entende de verdade. Os meses que se seguiram à sentença foram sobre reconstrução, não apenas da situação financeira que foi sendo regularizada à medida que os bloqueios se convertiam em valores depositados, mas de quem eu era depois de tudo aquilo, de como eu queria viver o tempo que me restava, de que tipo de silêncio eu queria ter em volta de mim. Voltei às caminhadas matinais no Parque Rude Ramos todo dia às 6h30, antes do calor. Comprei um tênis Mizuno azul numa loja de artigos esportivos no shopping centro comercial de São Bernardo, que a vendedora disse que era bom para asfalto. Perdi 4 quilos nos primeiros 2 meses, sem fazer dieta nenhuma, só caminhando. Minha pressão arterial, que tinha estado elevada por meses, baixou para um patamar que o meu médico chamou de excelente para a minha idade. Dormi melhor. Acordei mais leve. Voltei ao grupo da Igreja Nossa Senhora da Paz, que eu tinha me afastado durante o processo porque não queria ser o assunto das conversas de corredor. O padre Ademir, que me conhece desde os anos 90, me recebeu com um abraço que durou mais do que abraço de cumprimento e menos do que abraço de condolência, que era o abraço certo. Os amigos do grupo não fizeram perguntas que eu não estava pronto para responder. Simplesmente me trouxeram de volta para a roda. O seu Geraldo, ex-colega da Metalpan, me ligou uma tarde de sexta-feira, dizendo que o grupo dos aposentados ia jantar num restaurante italiano na Avenida Lucas Nogueira Garcês, o Dom Rafaelo, que faz um nhoque de batata que ele jurava que era o melhor da cidade. Eu disse que ia. Fui. Comi o nhoque, que era realmente muito bom. Bebi um copo de vinho tinto, o primeiro copo de vinho que eu tinha bebido em mais de um ano. Ouvi as histórias dos outros, ri de piada ruim do seu Geraldo, que era a mesma piada que ele contava desde 1990 e que nunca melhorou, mas que a gente ria do jeito que se ri de coisa velha que se conhece de cor. Voltei para casa depois das 10h30 da noite pela primeira vez em anos. Entrei, liguei a luz da sala, coloquei a chave no gancho perto da porta e fiquei parado por um momento olhando para a sala. Aquela sala que tinha sido palco de tanta coisa, tantas refeições, tantos natais, a morte da Marlene, a traição do Rodrigo e agora, de novo, a vida ordinária e bonita de uma casa que ainda era minha. Me sentei no sofá, que era o meu sofá, numa posição que eu quis, com o controle remoto que eu alcancei com a mão direita. Liguei a televisão Samsung. Encontrei um documentário sobre a Serra da Mantiqueira que passava num canal a cabo. Assisti até dormir. A Fernanda passou a vir mais a São Bernardo. Às vezes vinha só, ficava o fim de semana. Às vezes vinha com o namorado dela, o Leandro, que trabalha com tecnologia da informação em Campinas e que tem o bom senso de não monopolizar a conversa
e de comer tudo que eu coloco na mesa com o mesmo apetite sincero que eu respeito numa pessoa. Ela me ajudou a reorganizar a casa em novembro de 2024. Tiramos coisas que tinham acumulado, reorganizamos alguns cômodos. Repintamos o quarto que a Marlene usava como sala de costura, que tinha ficado exatamente como ela deixou por mais de um ano, e que eu sabia que precisava ser transformado em algo diferente sem deixar de guardar a memória dela de algum jeito. Não foi fácil mexer naquilo. Tinha o cesto de costura dela ainda com a linha enfiada na agulha, como se ela fosse voltar a continuar o bordado que estava fazendo. Tinha o porta-retratos com a foto dos dois juntos em Camboriú. Tinha o cheiro dela impregnado nas cortinas de uma forma que eu sabia que ia sumir quando lavasse, mas que ainda estava lá naquele dia. Eu chorei. Chorei sentado no chão daquele quarto, com as costas na parede, enquanto a Fernanda ficou do meu lado em silêncio, sem tentar apressar nada, sem dizer que ia ficar bem, só presente, que era o que eu precisava. Depois que passou, me levantei, lavei o rosto na pia do banheiro, voltei para o quarto e disse para Fernanda: "Tudo bem, pode continuar." E continuamos. O quarto virou uma sala de leitura. Coloquei uma prateleira de madeira que comprei numa marcenaria na rua Gonçalves Dias. Coloquei os livros que eu tinha espalhados pela casa em vários lugares, os livros da Marlene que eu não conseguia jogar fora. Os meus livros técnicos de manutenção industrial que ficavam debaixo da cama por falta de espaço. Coloquei uma poltrona bege num canto com boa luminosidade. Uma mesa pequena do lado com espaço para colocar um copo. Comecei a ler de noite antes de dormir. Coisas simples, de cordel, livro de história, às vezes biografia. Era um hábito que eu tinha tentado criar em vários momentos da vida e que nunca tinha emplacado. Emplacou dessa vez. Acho que a gente só consegue criar hábitos bons quando a cabeça está suficientemente quieta para sustentá-los. Sobre o Rodrigo. Eu prometi honestidade nessa história, então vou ser honesto até aqui. Em novembro de 2024, 4 semanas depois da sentença, ele me mandou uma mensagem pelo celular. Uma mensagem curta, sem formatação, sem imagem, só texto. "Pai, eu errei, eu sei, desculpa. Eu li várias vezes. Deixei o celular sobre a mesa e fui fazer café. Voltei, li de novo. Fui ao parque, caminhei. Voltei. Li de novo. Não respondi naquele dia. Não respondi na semana seguinte. Deixei a mensagem lá, sem apagar, mas sem responder, como quem sabe que vai precisar olhar para aquilo quando estiver pronto. 3 semanas depois, escrevi de volta. Escrevi uma vez, sem rascunho, sem revisar. "Rodrigo, o que você fez não pode ser desfeito com uma mensagem. Mas eu não vivo de ódio. Não é o que a sua mãe me ensinou e não é o que eu quero levar para essa fase da vida. Deixa o tempo trabalhar." Enviei. Coloquei o celular no bolso. Continuei a caminhada. Não é perdão completo. Não sei se algum dia vai ser ou se deveria ser, mas também não é ódio nem amargura. É uma distância necessária, uma fronteira que precisei colocar para continuar vivendo com integridade, que é a coisa que mais prezei a vida toda e a única coisa que ninguém conseguiu me roubar. Os filhos que temos não são sempre os filhos que criamos. Às vezes, a despeito de tudo que a gente fez, de todo o amor que deu, de toda a educação que tentou passar, o caminho que eles escolhem não é o que a gente esperava. E carregar a culpa disso como um fardo para sempre é uma prisão que só a gente coloca em si mesmo. Dei o melhor que tinha. Trabalhei a vida inteira com honestidade. Amei com tudo que tinha. Construí com as mãos o que pude construir. E se isso não foi suficiente para fazer dele um homem honesto, essa não é só a minha conta a pagar. É dele também. E o dia em que ele entender isso de verdade, não com palavras numa mensagem, mas com algo que se sente por dentro, vai ser o dia em que ele começa a se libertar daquilo que ele mesmo construiu. Hoje acordo todo dia às 6h30. Boto o tênis Mizuno azul. Saio para o parque. Caminho por 45 minutos no frescor da madrugada antes do sol esquentar. Volto, faço café, como o pão da padaria Estrela do bairro. Leio um pouco. Cuido da casa. Às vezes vou ao grupo da igreja. Às vezes janto com o seu Geraldo e os outros aposentados. Às vezes fico em casa mesmo, na poltrona da sala de leitura, com um livro e o silêncio que agora é meu, que não pesa mais, que é só quietude de quem está bem com a própria companhia. A Fernanda veio semana passada. Trouxe o Leandro. A gente fez churrasco no quintal numa tarde de sábado, com aquele sol bom de fim de tarde que deixa tudo cor de mel. Ela ficou olhando para mim em algum momento, não sei bem quando, e disse: "Você tá bem, pai? De verdade." E eu disse: "Tô. É diferente, mas tô. É diferente de como era antes. Antes havia a Marlene, e esse antes vai ser sempre o melhor tempo da minha vida e nada vai mudar isso. Mas o agora também tem valor, tem beleza, tem dignidade. E tenho a certeza que carrego no peito de que quando chegou a hora de me defender, de defender o que construímos, de defender a memória do que a Marlene e eu erguemos juntos, eu não abaixei a cabeça. Abaixei a cabeça naquele domingo de almoço com o prato vazio, é verdade.
mas foi a última vez. Se você chegou até aqui, se ouviu essa história do começo ao fim, eu quero que você saiba o quanto isso significa para mim. Contar isso não é fácil. Tem partes dessa história que eu nunca tinha dito em voz alta para ninguém, além do Dr. Marcelo, da Fernanda, e do silêncio da noite quando a casa estava quieta e eu precisava colocar as coisas em ordem na cabeça. A dor aqui que não some só porque a justiça foi feita, mas compartilhar alivia. E se uma palavra, uma frase, uma parte dessa história te tocou de alguma forma, se te fez sentir menos sozinho, se te deu força para pensar em reagir a alguma coisa que está pesando em você ou em alguém que você ama, então cada segundo valeu. Se você conhece um pai, uma mãe, um avô, uma avó que está sendo explorado, manipulado, ignorado, tratado como invisível dentro da própria família, compartilha esse vídeo. Às vezes a coisa mais importante que a gente pode fazer por alguém que está passando por isso é fazer essa pessoa saber que tem saída, que a idade não é fraqueza, que o silêncio não precisa ser para sempre, que existe um caminho de volta para a dignidade, e esse caminho começa quando a gente decide que não vai mais abaixar a cabeça. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Eu leio tudo, sempre li, vou continuar lendo. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha com quem você acha que precisa ouvir isso. Muito obrigado por estar aqui, por ter ficado até o fim, por ter me dado o seu tempo, que é a coisa mais valiosa que qualquer pessoa pode oferecer. Um abraço grande de coração. Cuida de você, cuida de quem você ama e fique com Deus.